A graça de Deus e a paz sejam com todos que estão nesse momento assistindo essa mensagem. Hoje eu decidi falar um pouco sobre o viver do cristão, o viver digno de um servo de Deus. Vocês percebem, irmãos, que as mensagens que eu tento trazer são mensagens que elas visam despertar a gente de um sono que talvez a gente esteja já acometido dele. É de achar que as coisas estão bem, estão normais, estão correndo tudo bem, quando de fato não estão. Eu sempre digo nas mensagens que nós estamos vivendo uma época difícil e uma época semelhante à época daquela que quando Jesus esteve aqui na Terra, de uma religião falida, de uma religião que hoje está muito eivada de coisas do homem e está faltando muito a unção, a direção, o governo do Espírito Santo. Então eu vou falar aqui sobre o viver digno de um cristão. Eu não estou aqui para falar talvez das coisas que você queira ouvir, talvez que a maioria dos crentes queira ouvir, né? De bênção. E de fato é bênção o que a gente fala. A palavra de Deus é uma bênção, mas não bênção material, né? Aquilo que vai agradar a sua alma, não. Porque no Evangelho eu vejo que ele corre em outra direção. Jesus sempre orientou, sempre nos alertou que a vida do crente não seria fácil, mas seria difícil. E ele alertou também que quem perseverasse até o fim, esse seria salvo. Então a vida da gente requer perseverança e não a vida fácil. Se um crente está vivendo nas mil maravilhas, sem nenhum problema, com a vida regalada, alguma coisa está acontecendo de errado com ele e ele não sabe. Então vamos para a palavra de Deus, amém? Inicialmente eu peguei alguns versículos para que a gente entenda que uma vez a gente se tornando crente, cristão, servo de Deus, a gente precisa observar na vida da gente uma mudança, uma transformação. E não somente a gente, mas também as pessoas que estão lá fora precisam ver uma mudança na vida da gente. Se a gente tomou a decisão para aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e sua vida continua do mesmo jeito, então alguma coisa é um sinal muito evidente que alguma coisa está errada. Então, se a gente um dia aceitou Jesus Cristo, a Bíblia diz que a gente nasce de novo. Lembra daquele versículo que diz: as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, você é nova criatura. Então, você, como nova criatura, precisa ter uma nova vida, uma vida diferente. E essa vida é uma vida de santificação. Então, alguns versículos vêm falar fortemente sobre isso na palavra de Deus. Eu vou ler alguns deles aqui para que a gente possa ver que o que nós estamos falando aqui tem respaldo bíblico e é muito importante, senão não teria sido repetido tantas vezes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele falou assim, no capítulo 15, aliás, no capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então ele alerta aqui para os crentes lá de Éfeso, eles vê prudentemente como é que eles estão andando, para que não andem como nécio, e mais como sábio. E uma coisa, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Então, de imediato, já vemos que o andar do cristão, o andar de servo de Deus, ele tem que ser um andar de acordo com a vontade do Senhor. E o crente, ele tem a obrigação de procurar conhecer a vontade do Senhor.
a vontade do Senhor de uma forma geral e uma vontade do Senhor para a sua própria vida. Porque Deus, ele requer de cada um de nós que sejamos santificados, que tenhamos o viver justo e irrepreensível. Então, a gente precisa compreender, procurar saber qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. E onde nós encontramos isso? Encontramos na palavra de Deus. Os irmãos vão perceber que eu vou ser muito redundante em falar sempre que um crente não pode ser crente se ele não ora e se ele não lê na palavra de Deus, se ele não medita na palavra de Deus. Pelo menos essas duas coisas ele tem que fazer, orar e meditar na palavra de Deus. E mais, precisa louvar, adorá-lo, precisa viver na comunhão com os irmãos. Mas, antes de tudo, oração e meditação. Para quê? Para procurar compreender qual é a vontade de Deus. Mais adiante um pouquinho, assim, um pouco antes, ele diz assim, no capítulo 4, versículo 17, ele diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, aqui, antes dele falar que procure compreender qual a vontade do Senhor, que veja prudentemente como vocês andam, ele está alertando. O que você não pode fazer é andar como andam os gentios, na vaidade do próprio pensamento, do próprio entendimento. E eu já expliquei isso num vídeo passado. O que quer dizer na vaidade dos seus próprios pensamentos? Quer dizer que ele vai fazer aquilo que ele achar certo. Não é assim que vive o mundo? Cada um vive de acordo com a sua própria razão, com seus próprios parâmetros de justiça, do que é certo, do que é errado. E a gente não pode fazer isso, a gente não tem essa liberdade. A gente tem que andar de acordo com os parâmetros bíblicos, de acordo com a vontade de Deus. Então a gente não pode viver na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Não pode andar dessa forma. Isso já é uma negativa, já é um sinal, já é uma forte alerta, um forte alerta de que a gente não deve andar como andam os gentios. Quem são esses gentios? Esses gentios aqui são as pessoas do mundo, os incrédulos, os que não conhecem a Jesus Cristo. Mas, infelizmente, nós temos visto nas religiões, irmãos, os crentes, assim, intitulados, andando de acordo com o que anda o mundo, gostando das mesmas coisas, praticando as mesmas coisas e achando que está tudo bem. Conservam ainda o título de crente e que um dia vão encontrar-se com o Senhor e vai estar tudo bem. Eu alerto, irmãos, não vai. Não vai. A Bíblia diz, o Senhor, no Sermão do Monte, ele falou: Apartai-vos de mim, vós, o que praticais a iniquidade. E isso ele não falou com o pessoal lá do mundo, não. Ele falou com aquele que se dizia crente. E se chegou a ele. Consultem. Vocês vão ver que o Senhor está falando com aqueles que tinham um título de crente. Eles nunca vos conheci. Quem? Aqueles que praticam a iniquidade. Então, praticar a iniquidade é uma coisa inerente ao gentio, ao povo lá do mundo. E isso a gente não pode admitir no meio cristão. Nós, como crentes, não podemos admitir isso. Então, vejam prudentemente como andais. Não como nécio, mas como sábio. E procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Assim falou o apóstolo Paulo. E a gente tem que digerir essa palavra. Entender que assim devemos viver. Como? Procurando conhecer a vontade de Deus e vivendo de acordo com o padrão de Deus. Amém? E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz uma coisa que eu também já pontuei em outra mensagem. Ele faz um alerta aos cristãos, porque o que está acontecendo hoje já aconteceu também no passado. Ele diz assim, no capítulo 13, versículo 5, da segunda carta aos Coríntios. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé.
Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Então, o apóstolo Paulo, ele faz um alerta. Ele diz assim: examine-se a você mesmo. Olhe para você e olhe para o mundo. Veja se há alguma diferença. Veja se você não está realmente andando de acordo com eles. Tem crente que assim diz, se crente, que adora as coisas do mundo. Adora a moda, adora os ídolos do mundo, os personagens, as personagens que estão aí em evidência. Adora novela, adora futebol, adora todas as coisas que estão lá no mundo e vivem daquela forma. Irmãos, não se engane. A vida da gente tem que ser uma vida santa, justa, irrepreensível. Nós não podemos viver como o mundo vive. A gente tem que examinar nós mesmos. E o apóstolo Paulo diz: provai-vos a vós mesmos. Faça a prova de você mesmo e veja, compare se você está parecido com o mundo ou parecido com Jesus, com o Senhor. Ele sim é o nosso padrão, o nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós devemos nos inspirar para viver. E não é fácil, né? Mas o Senhor dá capacidade para a gente. Uma vez a gente entregando a vida para Ele, a gente permitindo que o Senhor trabalhe em nós, Ele vai mudando a gente. Ele já fez isso com várias pessoas, fez comigo, fez com você. E Ele é poderoso para nos santificar a cada dia. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aqui a gente vê mais uma vez a palavra de Deus dizendo que a gente não deve viver mais para nós mesmos, mas para Jesus. E por isso Jesus morreu. Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para Jesus que morreu e ressuscitou. O nosso Senhor está vivo, sentado à destra do Pai. E nós temos a obrigação, como crentes, de viver para Ele. E o que é que quer dizer, irmãos? Viver para Jesus. É viver em função dEle. Para fazê-lo feliz conosco mesmo, com o nosso comportamento, com o nosso procedimento, com a nossa vida. Mais uma vez eu lembro daquele cristão, aquele amado irmão lá do Irã, que lhe deram a oportunidade 3 vezes de negar o Senhor. Ele se converteu do Islã ao cristianismo e ele se tornou pastor. Não sei se vocês viram essa reportagem. E ele foi preso e condenado à morte por ser cristão, por confessar Jesus como Senhor e Salvador. E foi-lhe dada 3 chances para que ele se retratasse, que ele negasse esse Senhor. E ele disse não, não e não. E foi levantado num guincho, enforcado. É um exemplo, um grande exemplo. Ele não vivia mais para si mesmo, mas vivia para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Ele fez isso, não foi um tolo, ele foi muito sábio. Porque ele sabe que no momento que ele fechou os olhos, o Senhor Jesus Cristo o recebeu na glória. Isso é importante, isso é uma verdade. E a gente tem que crer nisso, para que a gente entenda que as picuinhas desse mundo, aquilo que a gente dá valor, não tem valor algum. Tudo vai passar, tudo é vaidade. Lembra de Efésios, capítulo 4, versículo 17? Não vivam mais a vaidade dos seus próprios pensamentos. A vaidade desse mundo passa, a aparência dele passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem eternamente.
E um dos sinais que você vive do modo digno de um cristão que vive de acordo com a vontade de Deus. Vamos ver esse versículo. É, 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está um segredo para a gente. Aquele que anda com modo digno do Senhor, que tem uma vida cristã adequada, é aquele que anda na luz. Uma forma correta do cristão andar não é andar em trevas, é andar na luz. Andar em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa luz. E se você anda na luz, aí ele diz assim: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, aqui temos um sinal, um sinal de que você anda na luz, se você ama seus irmãos. Eu não estou falando aqui para você amar os irmãos que fazem bem para você, não. Aqueles que lhe dão presente, que lhe tratam bem. Estou falando de todos os irmãos, todos os crentes em Cristo Jesus. Você tem alguma coisa contra algum irmão? Se você tem, você está em trevas. Você não está andando na luz. É um dos significados da palavra, de andar por modo digno da vocação a que fomos chamados. Um dos sinais é que você ama seu irmão. Às vezes, irmão, é lamentável que dentro da própria igreja, dentro da própria congregação, não há união. Irmãos com queixa de outros irmãos, irmãos que não conseguem nem encarar outro irmão, com pouca coisa fica com ressentimento, e às vezes guarda aquele ressentimento no coração e deixa fazer um ninho de Satanás. E aquilo vai causando um mal terrível. E em contrapartida, a Bíblia nos ensina ao contrário. E se teu irmão pecar contra ti, vai a demonstrar a largura entre você e ele só. Precisa tornar público. Irmão, você fez isso, 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 eu estou chateado com isso. E fique sabendo que eu estou chateado, mas eu estou aqui pronto para reconciliar. Não quero ter nenhum mal, não quero que meu coração fique com raiva de você. Eu peço que você reveja essa posição, essa palavra, ou esse comportamento, para que a gente possa ter um relacionamento digno de cristão. Tanto eu quanto você estamos perdendo quando há uma situação dessa, de rivalidade, de inimizade. A gente não pode ser assim. Então me perdoe, meu irmão, eu estou aqui com você, mas eu quero me curar disso e quero também que você se cure também, para que a gente não esteja doente, não esteja desagradando o nosso Senhor. Vamos orar. Eu estou aqui pronto a perdoar. Se eu te fiz alguma coisa, também me perdoe. O que eu não quero é que a gente fique com essa coisa ruim tomando conta da gente. Então você vai falar com ele e essa pessoa vai certamente enxergar e se arrepender. Aí você diz, se não se enxergar, se não se arrepender. Primeiro de que tudo, irmão, nunca vá sem orar. Primeiro você, para tomar uma atitude, todas as coisas que você for fazer, coloque em oração. Coloque a vida do irmão em oração. E peça a Deus para iluminar você também, porque às vezes a gente pensa que está 100% certo, e nunca está. E nunca está. E peça para que a reação dele seja a melhor, e que ele realmente se converta, que enxergue, que se arrependa, que vocês possam realmente chegar ao ponto de aplanar todo mundo, tirar toda a barreira entre vocês.
Eu digo assim, irmão, não deixe nenhum montezinho não, porque às vezes as pessoas fazem assim. As pessoas vai naquele momento, se desculpa tudinho, mas continua com distanciamento um do outro. Eu perdoei fulano de tal, mas eu não quero mais conversa com ele, não. Deixa ele para lá e eu para cá. Não. Peça a Deus para fazer o serviço, para que todo o serviço seja feito completo entre vocês, para que não haja nenhum raiz de amargura, nada disso. Porque se houver uma raiz de amargura, como a Bíblia diz, vai brotar alguma coisa daquilo ali. Então arranque o mal pela raiz. O seu Deus é poderoso para isso. Tirar todo o ressentimento do nosso coração e limpar completamente. De forma que aquele irmão seja um irmão ou a irmã, os irmãos também, que você, como pode-se dizer, você conheceu agora. Você nunca lembrou, nunca vai lembrar do passado e das coisas ruins. Amém? Então isso é um sinal de que você está andando na luz, que você ama os irmãos, que você não consegue viver em inimizade. Se você está conseguindo viver tranquilo, inimigo dos irmãos, se você está conseguindo viver tranquilamente e você tem alguma queixa contra os irmãos, alguma coisa está errada. E se você está se perturbando porque tem uma coisa aqui mal resolvida, graças a Deus por isso. Chegou a oportunidade de você ir a essa pessoa, confessar e trazer a paz. É uma coisa preciosa, irmãos. É a paz de Jesus no nosso coração. A Bíblia diz que seja o nosso árbitro, aquele que julga, a paz de Cristo no nosso coração. Se a gente não tem paz, a gente tem que buscá-la. Custe o que custar. Quando eu digo custe o que custar, é porque às vezes é difícil para a gente se humilhar, se chegar às pessoas que muitas vezes feriu a gente. É tão difícil muitas vezes a gente chegar à pessoa a quem a gente feriu. Imagina aquela que feriu a gente e que você talvez note que ela não tenha ainda o arrependimento. Mas a Bíblia diz que você vai e conversa com ela. Se ela não atender, você pega uma pessoa, duas testemunhas, que sejam pessoas idôneas, que sejam pessoas que não vai provocar, mas vai ser pessoas que tenham o dom de conciliar. Entendeu? Não é pegar qualquer duas pessoas, qualquer dois irmãos, qualquer duas irmãs. Pega aquelas pessoas que você sabe que vivem na presença de Deus. E peça para ir com você. E peça para que essa pessoa intermedie essa conciliação. Porque se aí for resolvido, graças a Deus, é festa no céu, como a Bíblia diz, por um pecador que se arrepende. Então, graças a Deus por isso. Então, ele disse, se não ouvir essas pessoas, então diga à igreja. A igreja sabe o que é que vai fazer, né? Mas você, pelo menos, você foi lá, buscou e tentou a reconciliação. Amém? Então, esse é um dos sinais que você anda na luz, é que você ama os irmãos, que você não consegue viver com intriga com os irmãos, e pelo contrário, você ama os irmãos, você se preocupa com os irmãos. Tem um irmão passando necessidade, você quer ajudar, e você não mede esforço para ajudar esse irmão, essa irmã. Eu sempre tenho um sentimento no meu coração, às vezes eu estou numa repartição, aí de repente eu descubro que tem um crente. Então, quando eu descubro que aquela pessoa é cristã, aí parece que meu coração se abre mais para aquela pessoa. Porque a gente diz graças a Deus. Na repartição que eu trabalho tem alguns, né, assim, e eu gosto muito deles, né, assim. A gente tem um liame, um laço familiar com eles. Todos somos da família de Deus. Então a gente procura, assim, sempre estar perto, conversando, porque eles vão falar da palavra de Deus, né? E a gente procura também levar uma palavra para eles também, porque sabe que eles vão entender o nosso idioma. E às vezes, quando precisa, também a gente ajuda na parte espiritual, né? E a gente também recebe ajuda, naturalmente. Amém? Então, preste atenção, este é um sinal que você está andando na luz, que você ama os irmãos. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Senhor Jesus Cristo foi fazer a oração sacerdotal, no capítulo 17 de João,
O que ele mais orou, o que ele evidenciou naquela oração foi a unidade dos irmãos. Você vê quantas vezes ele repete para que todos sejam um, que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, veja, medite nesse capítulo depois, capítulo 17 de João. Você vai ver quão importante foi esse tema, a união entre os irmãos, na oração do Senhor Jesus Cristo, antes dele ir até a cruz. Amém. Outra coisa, outro sinal que você anda na luz é que você não ama o mundo. Se você ama o mundo, é bom se preocupar, porque você não está andando de modo digno na vocação que você foi chamado, no modo digno de um cristão. Aliás, se você ama o mundo, você está com um problema gravíssimo. Você está com um problema com o Pai. Veja o que diz a Epístola de João. A Epístola de João, no capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Eu não sei se você lembra daquele versículo que diz: o mundo jaz no maligno. Eu não sei se você se lembra também, quando Satanás foi tentar o Senhor Jesus, ele levou a um alto monte e a Bíblia diz que ele mostrou os reinos da terra e a glória deles. E ele ofereceu aquilo ao Senhor se ele prostrado o adorasse. Porque tudo foi me entregue e eu dou a quem eu quero. Pronto, tá aí, o dono do mundo. Eu não estou falando do universo, da natureza. Não estou falando disso. Estou falando do sistema mundano. Aquilo que muitas vezes a gente admira. Porque a mídia influencia muito as pessoas, a nós como seres humanos, a sociedade, a cultura. A gente vai para uma universidade e a gente lá é bombardeado com tanta filosofia e com tanta forma de pensar. E eles muitas vezes querem que a gente aceite aquelas transformações culturais que o mundo sofreu com o passar do tempo, que se distancia cada vez mais da palavra de Deus. E muitos contemplam isso e dão valor a isso. Eu estou falando de crente, estou falando de cristãos, que acaba sendo levado por essa correnteza. Às vezes é um jogador de futebol que faz um corte de cabelo, aí o crente quer também fazer o mesmo corte de cabelo. Às vezes é o ator, a atriz da novela que faz determinadas coisas e aquele crente também quer fazer. E parece que a correnteza do mundo exerce um poder extraordinário sobre as pessoas, sabe? Às vezes é o modo de vestir, a nova tendência da moda, que embora seja uma coisa sensual, aí as pessoas não querem nem saber, mas não querem estar fora da moda. Então eles acabam amando o mundo, esquecendo do Pai. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se você tem amor pelo mundo, eu vou dizer isso aqui, mas eu sei que eu vou atingir muita gente, né? E eu peço perdão até por isso, assim, não pelo que eu vou dizer, mas assim, porque tem muita gente que acha isso normal e eu não acho. O crente se envolver com o mundo, envolver com o futebol, ter o seu time da preferência. Meus irmãos, eu lamento, sabe, quando eu vejo até pastores falar de time de futebol que torce por determinado time. Eu teria vergonha de uma coisa dessa. Porque o time de futebol está no mundo. E é imundo. Vocês vejam o que acontece em torcida de futebol,
durante partida de futebol, que eles oferecem oferendas a demônios. E a gente sabe que tudo, por trás disso tudo tem o quê? Tem um sistema maligno. E muitos cristãos se declarando torcedor de time, vestindo camisa e defendendo, e se alegrando quando o time vence, e chorando quando o time perde. Isso é lamentável. Eu sei que talvez eu vou, eu, eu vou atingir muita gente, mas eu estou sendo sincero. E eu estou falando que fala a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A minha intenção com isso não é magoar você, mas é despertar. A Bíblia diz, meu irmão, eu acabei de ler, que é para a gente não viver mais para nós mesmos, mas viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Quando eu escolho as coisas do mundo e adoro as coisas do mundo, eu não estou vivendo para Jesus Cristo, eu estou vivendo para mim. Para mim. Eu tinha também time de futebol pelo qual eu torcia, mas antes. Mas agora eu sou de Jesus. E não me interessa mais o mundo. Ele morreu com suas concupiscências. Nós estamos mortos para o mundo. Nós vivemos para o Senhor. Então preste atenção. Um sinal que você anda na luz, que você anda de modo digno, é que você não ama o mundo nem as coisas que há no mundo. A gente deve viver como se... Tem coisas que há no mundo que a gente convive com ela, as pessoas, os objetos, no nosso trabalho mesmo. Mas a gente tem que encarar todas essas coisas como se dela nós não precisássemos. Não dar valor a determinadas coisas que estão lá no mundo. Mas valorizar sempre, em primeiro lugar, as coisas do Senhor. Eu dei esse exemplo do futebol, agora para não ser injusto e para equilibrar a coisa, eu vou dar o exemplo da televisão. Da televisão. Tem gente que idolatra também a televisão. Tem gente que gosta, que adora novela, que não perde uma novela por nada nesse mundo. Isso é amar o mundo também. Sem falar nos danos, nos males que esse veículo chamado televisão traz para você. Eu já disse aqui que eu tenho uma televisão dentro de casa, mas eu nem tenho antena. Eu uso ele lá na internet porque aí eu posso escolher as mensagens que os pastores pregam e eu posso escolher o conteúdo que entra aqui na minha casa. Aí você diz, não... Aí às vezes eu já vi crente usar desculpas, não, mas se você não colocar, eu uso para assistir o jornal. Mas você assiste muito mais do que o jornal. E eu digo uma coisa, o próprio jornal traz muita impureza para dentro da sua casa. Traz muita impureza para dentro da sua casa. Aí eu digo que muitas vezes eu me atualizo pelo celular. Mas mesmo assim, quando a gente está olhando o celular, você é tentado, quantas vezes você é agredido com tanta coisa ruim no celular, com mulheres seminuas ou nuas, nas reportagens. Essas reportagens elas são terríveis, terríveis. Você às vezes vai olhar, vai ler a manchete, quando você vê, são coisas abomináveis. As mulheres não têm mais vergonha. Dizem cada coisa terríveis. E você tem que soltar de lado, passar logo aquilo ali para não lhe contaminar. A linguagem do povo hoje não tem mais respeito. A impureza. Mas por enquanto eu quero ficar só nesses 2 pontos. Eu quero dizer que o bom sinal que você anda na luz é que você ama seus irmãos e que você não ama o mundo.
Então, nos afastemos deste mundo. A tendência, as coisas que o mundo oferece, a televisão, as novelas, elas escravizam as pessoas e elas assumem um controle sobre a mente. Que muitos parâmetros, muitas formas de pensar já foram mudadas através do veículo chamado televisão. Através dos programas. Os programas é assunto do próximo vídeo que eu estou pretendendo, o sentimento de continuar esse vídeo, falando sobre esse modo digno de viver de um cristão e os sinais de que você não está vivendo como um cristão. Mas basta dizer que esse veículo chamado televisão, que veiculou várias novelas, fizeram com que a prostituição entre os jovens aumentasse de maneira assustadora. E atualmente tornou o nosso mundo como uma Sodoma e Gomorra. E você sabe disso. E por que eu admiraria o mundo e as coisas que há no mundo? E isso, irmão, o pior de tudo, é que penetrou nas igrejas. E muitos daqueles que estão reunindo estão concordando com isso. E mais sério ainda, estão praticando isso também. E a gente precisa acordá-los, despertá-los. Temos uma obrigação de chamar atenção sobre isso, porque senão vão ser condenados junto com o mundo. Então, esse é o motivo de muitas vezes a gente ter que gravar um vídeo e falar cara a cara, para que as pessoas se despertem. Vocês estão vivendo uma vida desordenada, uma vida que agrada demais a Satanás. E estão pensando que estão agradando o Senhor. Vocês estão enganados. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. E de mais uma coisa, sem a santificação ninguém verá a Deus. Por isso eu alerto, irmãos. A gente, como cristão, tem que ter uma forma de viver, um viver diferente do mundo. Digo mais, a gente precisa não somente ter esse viver digno, mas como parecer também. A gente tem que cuidar da nossa aparência também. Porque não basta ser santo, mas também tem que parecer ser santo. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. E por que eu faço isso? E por que eu faço isso? Porque você ama o Senhor. Você um dia entregou sua vida para o Senhor. E quando você entrega a vida para o Senhor, você entrega sem reserva alguma. Você entregou as rédeas de sua vida ao Senhor e deixe que o Senhor trabalhe em você. E mais uma vez, você não vai conseguir isso se você não se dedicar à oração e à leitura da palavra de Deus e à comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Você precisa se empenhar, deixar a preguiça de lado, deixar o comodismo, trocar o Facebook, o WhatsApp, o Instagram pela palavra de Deus. Não ame o Instagram, não ame o WhatsApp, o Facebook. Ame a palavra de Deus, porque isso aí é do mundo. Não ameis o mundo e o que as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Está bem claro. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Entendeu? Todas essas coisas fazem parte do mundo. Nós usamos o WhatsApp, nós podemos usar o Facebook, nós podemos usar o Instagram. Tudo com um propósito. Como ferramenta para difundir a palavra de Deus, como eu estou usando agora o YouTube. Mas não ser escravo disso, não amar isso. Não usar o Instagram para se promover,
para expor sua vaidade. Isso também é do mundo. Só para terminar, eu vi algumas propagandas outro dia de moda evangélica. Moda evangélica. Talvez você entenda isso como uma coisa muito natural, e eu não entendo como natural, sabe? Moda evangélica. A filha de Deus, a mulher de Deus deve se vestir com ordem e decência, com simplicidade, basta. Ela não tem que se apresentar para ninguém. Ela tem que se apresentar para o Senhor Jesus e a esposa para o seu marido. Mas estar bem não é ser sensual, ser extravagante, não. É ter singeleza. Todas essas coisas fazem parte de um viver digno de uma mulher santa de Deus. Amém? Eu agradeço a Deus por esse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer por essa mensagem. Quero pedir por aqueles que ouviram até o fim, meu Pai, que ilumine o coração e os olhos deles, meu Pai, para que sejam, meu Deus, com essa palavra impactados e que se arrependam de todo o mal, meu Deus, e que sejam santificados e sejam livres de todo esse laço do diabo, meu Pai, que está aí no mundo. Que estejam preparados para a tua vinda que está bem próxima, meu Deus. Como diz a palavra de Deus, erguei os vossos olhos e exultai, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Graças a Deus.